Quando a gente fala em planejamento sucessório, planejamento patrimonial, nesse sistema que é popularmente conhecido como holding, holding familiar, holding rural, há diversas formatações que podem ser adotadas. E em razão dessa formatação, a denominação que se dá é diferente. Então, popularmente se conhece expressões diferentes, né? Holding familiar é uma delas, holding rural é outra, holding médica é outra. Então, o profissional médico, em razão de sua característica como profissional liberal e também como profissional que possui mais de um vínculo laboral, é natural, é comum que nós nos deparemos com um médico, com uma médica que tenha um poder aquisitivo relativamente alto, que em razão do exercício de sua atividade profissional, esse médico, essa médica, possa efetivamente galgar um padrão de vida bem interessante. E com isso, eles acabam sendo levados a investir na aquisição de imóveis e destinar esses imóveis para o aluguel, para ter uma renda complementar através da locação desses imóveis. E quando a gente fala na estruturação dessa holding, especificamente para profissionais cuja renda em razão da atividade ela é maior que a renda proveniente da locação desses imóveis por eles adquiridos, né, a gente acaba se deparando com um benefício ainda mais interessante. Então, a gente deixa de ter como elemento principal, como elemento mais importante e motivador da constituição desse planejamento sucessório, que seria a não necessidade de realizar um inventário quando da ausência desse patriarca, dessa matriarca, né, a gente se depara com uma situação tributária que figura ali como mais uma motivação da constituição desse patrimônio. Então, o fato de um profissional, o fato de um empresário deter como renda da atividade principal um valor superior à renda proveniente dos aluguéis daqueles imóveis que ele possui, possibilita que na integralização desses imóveis você seja imune, né? Que a integralização desses imóveis seja imune ao pagamento do ITBI, ainda que esses imóveis sejam destinados à alocação. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque o dispositivo constitucional que fala da imunidade do ITBI para a integralização desse patrimônio como capital da empresa faz a ressalva clara de que essa imunidade não aconteceria quando o objeto social dessa empresa for a locação de imóvel próprio, a compra e venda de bens imóveis. Porém, quando essa empresa possui imóveis próprios destinados à locação ou pratica compra e venda de imóvel, mas que a renda dessa empresa, a renda principal dessa empresa, ela é superior à renda proveniente das locações, por exemplo, essa imunidade efetivamente é concedida, tá? Então, apenas não estaria imune ao pagamento do ITBI se a empresa for exclusivamente voltada para a atividade da locação de imóveis ou para a atividade de compra e venda de bens imóveis. Então, quando a gente pensa num profissional liberal, como por exemplo o profissional médico, e ele possui uma renda superior àquela proveniente das locações, a gente poderá, sem problema algum, constituir essa estrutura jurídica que integrará a holding desse médico, dessa médica, e destinar os imóveis nela integralizados à locação, sem qualquer receio de ir lá na frente o fisco municipal vir a tentar exigir que esse TBI seja pago. E isso é uma realidade tão comum entre a classe médica que, de tanto se fazer, se passou a popularmente se atribuir a denominação de holding médica, ainda que essa pessoa jurídica constituída não venha a ter participações em diversas empresas voltadas ao segmento da medicina.
Então, quando a gente menciona a expressão holding médica, na verdade nós estamos falando de uma empresa, de um sistema jurídico que foi constituído com um fim claro de planejamento sucessório, de planejamento patrimonial para profissionais da medicina. E ao se construir toda essa estrutura que irá abarcar todo o patrimônio desse profissional médico, nós também faremos ali a inclusão da atividade profissional desenvolvida por esse médico, por essa médica, tá? Pois o objetivo nesse caso, o objetivo é integrar no mesmo CNPJ as rendas provenientes do profissional da medicina e a renda proveniente dos bens imóveis que esse profissional médico, que essa profissional médica possua e que sejam destinados à locação. E muito provavelmente você vai estar aí se perguntando: ora, Rodrigo, mas eu já vi você falar, eu já vi você mencionar que a holding, a pessoa jurídica que vai integrar, que vai abarcar todo o patrimônio daquele patriarca, não deve ter uma atividade comercial, empresarial para preservar, para proteger aquele imóvel nela inserido. Isso é sim verdade. E se isso for uma prioridade para o caso específico desse profissional da medicina, visto que é natural que, em razão da sua atividade, ele ou ela esteja sempre sujeito a uma possível responsabilização caso ocorra ali uma falha no desenvolvimento da atividade profissional, há como estruturar juridicamente isso. Então, ao invés da gente criar uma única empresa que iria ser responsável por tudo, tanto pelo desenvolvimento da atividade quanto pelo patrimônio, nós construímos uma estrutura jurídica ali com mais de uma empresa, uma ligada à outra, com esse fim, com o fim de não apenas integrar o patrimônio, tá? Ser detentora de todo o patrimônio, porventura detido pelo profissional, mas também desenvolver a atividade profissional cuja renda principal irá justificar a possibilidade de destinar os bens imóveis nela contidos à locação, sem que, com isso, enseje o direito do fisco exigir o pagamento do ITBI no momento que esses imóveis forem integralizados nessa pessoa jurídica. Eu sei que fica um pouco complexo o entendimento disso num vídeo curto como esse, mas, em resumo, de forma breve, é assim que funciona. Então, a depender da atividade profissional desenvolvida por esse médico, por essa médica, nós podemos analisar e refletir se o ideal seria uma única empresa, um único CNPJ, abarcando o patrimônio e a atividade profissional, ou se a gente faria ali uma ligação entre uma empresa e outra, criando, evidentemente, mais de uma empresa e fazendo essa ligação entre uma empresa e outra, para que haja o desenvolvimento da atividade, a justificativa da imunidade do ITBI e, claro, a proteção do patrimônio inserido nessa holding médica, nessa holding familiar. E se você quiser saber mais sobre o assunto, continue acompanhando a gente aqui nos nossos perfis, Instagram, YouTube, Facebook e o nosso website. Eu sou Rodrigo Azevedo, advogado especializado em planejamento patrimonial da família. Lhe deixo um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.